Salve, nação rubro-negra, seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o Flamengo. Nação, Diogo Dantas revela o real motivo da demissão do Felipe Luiz do Flamengo. Vamos ver aí qual foi o real motivo da demissão do Felipe Luiz no Flamengo. Mas antes de começar o vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí porque é muito importante para o crescimento. Dá aquele like, compartilha com seus amigos, comenta aí a sua opinião. Se você já é inscrito, muito obrigado pela força, pela confiança. E vamos ver aí o que o Diogo Dantas, repórter que cobre o Flamengo no dia a dia, falou o real motivo da demissão do Felipe Luiz. Vamos falar sobre o cenário ainda mais um pouco? Sim, vamos. E aí daqui a pouco eu trago uma informação que recebi aqui agora. Tá bom. Bom, o cenário que eu digo é a saída do Felipe, né? A gente estava conversando no off aqui antes. O que eu queria trazer aqui é o seguinte, esse cenário se dá, como eu falei, vou pegar o gancho da outra coisa que eu falei na outra vez que eu vim, muito pela falta de diálogo, de comunicação. Né? A gente está falando aí de vazamentos, né? O Flamengo, isso acontece desde sempre. Né? E vai continuar acontecendo. Não é porque tem profissionalismo que isso não acontece. E vai seguir acontecendo. E é bom, às vezes, que isso aconteça, gente, porque vocês que estão aí, né? Sim. Vocês ficam sabendo mais das coisas, né? Não ficam só com uma versão. Sim. Então tem saído muita coisa aí. Bom, o que está acontecendo hoje, então? O Felipe saiu, o BAP deu ao José Boto a missão ali de demiti-lo. O Leonardo Jardim veio, já era um nome engatilhado, então ele é a cena que está disponível, o Flamengo fecha logo para ele vir e ele assume o time do Flamengo. Por que ele veio? No entendimento da diretoria, Boto BAP, o Felipe tinha dificuldade nessa gestão de grupo, né? Isso já vinha refletindo um pouco no campo também. Sim. Por ser muito próximo ali dos jogadores e por não ter, na visão da diretoria, cara, na minha opinião, o Felipe Luiz, ele era muito amigo dos jogadores. E quando você se torna muito amigo dos jogadores, isso meio que te impede de você dar alguma ordem. Não sei se isso acontece com vocês. Quando você tem uns amigos muito próximos, meio que você vai falar sério com seu amigo, seu colega, meio que eles não levam a sério. Acredito que era isso que estava acontecendo com o Felipe Luiz. Eu acho, tá bom? Mas eu vou dar uma opinião aqui. Não sei se vocês vão concordar comigo. O Felipe Luiz estava pedindo muito o Flamengo centroavante. Todo mundo sabe disso. A insistência dele em um centroavante de mais movimento, que volte mais para buscar a bola. Por isso que ele estava improvisando muito outros jogadores. Bruno Henrique, Plata, Carrascal, e estava deixando o Pedro no banco. Acredito eu, tá, nação, que a diretoria não deu esse centroavante, não contratou esse centroavante para o Felipe Luiz, porque já estava com a intenção de demitir o Felipe Luiz. Ou seja, se o Flamengo contrata esse centroavante e demite o Felipe Luiz em seguida, e esse tal próximo técnico, que hoje é o Leonardo Jardim, não gostasse desse centroavante que o Flamengo contratou, das características dele, o que iria acontecer? Iria ser mais dinheiro jogado fora, o técnico, no caso Leonardo Jardim, ia ter que se virar para fazer aquele centroavante jogar. Acredito eu, talvez seja por isso que o Flamengo não contratou esse centroavante que o Felipe Luiz estava tanto pedindo. A gente sabe que o Felipe Luiz é da gestão do Landim, do Marcos Braz, não é da gestão do Boto e do BAP, a gente sabe disso, entendeu, nação? Estava muito difícil lá dentro do Flamengo o diálogo entre Felipe Luiz e a diretoria do Flamengo. Talvez seja por isso que ocorreu a demissão do Felipe Luiz. Comenta aí o que vocês acham, qual é a sua opinião. Vamos continuar assistindo o vídeo. Esse pulso mais firme de regrar tanto esse comportamento de dia a dia que acabava refletindo no campo. Sim. E a visão é que o Leonardo Jardim vem com esse perfil. É um cara mais linha dura, é um cara com mais experiência até, né? Mais vivência em grandes clubes europeus. Claro, bastante. Para poder ter tamanho de enquadrar algumas situações, né? E ter ali a capacidade de organizar equipes para que desempenhem, mas também tenham bons comportamentos para que esse desempenho se mantenha em um bom nível. Sim. Então parte de uma avaliação de que o Felipe às vezes tinha essa dificuldade e também tinha dificuldade de variar taticamente a equipe.
Então o Leonardo Jardim chega com, na visão do BAP, do Boto, essas qualidades. Vamos ver como que ele vai encontrar esse ambiente. Qual o desafio que ele tem agora? O mesmo ambiente que o Felipe tinha ali era favorável a ele, mas ao mesmo tempo fazia com que ele estivesse próximo demais desse grupo, e aí para gerir isso, para cobrar esse grupo, às vezes é mais difícil. O Leonardo Jardim não tem. Então no primeiro momento que ele chega, primeiro treino, ele fica a sós com os jogadores. Qual é a ideia? O BAP tinha dificuldade de entrar ali no dia a dia e nem quer entrar muito. Ele nem deu satisfação sobre a demissão do Felipe para os atletas. Não teve uma conversa do presidente com os atletas. O que eu acho assim, que é um problema. Porque ao mesmo tempo que ele não demite o Felipe pessoalmente, ele não tem esse diálogo com os jogadores pessoalmente, mesmo que você troque o comando, continua com esse distanciamento, esse problema de comunicação, sim, que daqui a pouco, se a bola não entra, isso vai vir à tona novamente. Lógico. Né? Então acho que existe esse diagnóstico ali de que a gestão de grupo tem que ser do treinador, sim, mas se as decisões em alguns momentos passam por cima, sim, são decisões de diretoria, você deixa o treinador tendo que administrar aquilo dali, e ele ou administra estando mais a favor dos jogadores, ou ele acompanha a diretoria e também começa a perder um pouco, digamos assim, o respeito, aquele famoso perder o grupo, né? Uhum. Perder o vestiário. Então o Felipe, ele tinha um pouco de tudo isso. Ele tinha resistência a algumas situações que eram decisão de diretoria, ele tinha resistência com algumas situações que eram decisão dele, de campo, e ele tinha resistência da diretoria com a forma como ele lidava com esses jogadores, né? Entendi. Então, no final das contas, o Leonardo Jardim chega para tentar ser um cara com as chaves do CT ali, como era o Jorge Jesus, uhum, não criar entre diretoria. Engraçado que essas fofocas que nada dá certo, tem um ambiente difícil, só acontece, só espalha quando o time tá mal, né? 2025 o time do Flamengo tava voando, não saía notícia nenhuma do Flamengo ruim, era tudo perfeito. Aí foi esse ano, começou a dar ruim as coisas, que começa a vazar coisas que, misericórdia, só a graça. E jogadores, esse campo de guerra ali, sim, e ele tomar as decisões, ele assumir o desgaste pelas decisões. Só que no futebol você tem que ter, ainda mais no futebol brasileiro, né? Você tem que ter noção de onde você está entrando ali. O famoso jogo de cintura também. Jogo de cintura, porque se você vai criar um ambiente que não é agradável para os caras que estão de fato jogando, isso, você não vai ter talvez uma entrega tão grande. Você vai prejudicar o desempenho. Exato, também, né? Então, uhum, o time pode não render quanto você esperava. Sim. Então a gente tem que ter, agora a partir desse jogo contra o Fluminense, um entendimento que mexida já ele vai fazer. Por exemplo, ele já trouxe de volta a concentração do dia anterior ao jogo, que já tinha parado no Flamengo. Essa concentração aí que o Flamengo voltou a ter, só teve com o Jorge Jesus na época. O jogador não ia para casa um dia antes dos jogos, não iria para casa. Ele dormia dentro do CT, tomava café dentro do CT, tinha o alimento adequado dentro do CT. Pro dia do jogo, tinha aquele treino mais leve no dia do jogo, pela manhã, entendeu? Isso é bom, tá? Isso é bom, deixa o jogador mais ligado. Aqueles tipo de jogadores que vai pra balada e volta no outro dia, como que eu vou dizer? Volta desligado, volta com uma noite péssima de sono, que ficou a noite toda na balada, aí chega no outro dia, ele não rende dentro de campo, entendeu? Isso é bom, tá? Isso mostra profissionalismo, coisa que tinha acabado dentro do Flamengo. Sim. Então, assim, essa questão de horários, comportamento extracampo, isso estava na gestão Felipe Luiz, uma certa vista grossa. Existe uma atenção redobrada para isso com o Leonardo Jardim chegando. Comportamento. Então os jogadores terão uma lupa sobre o seu comportamento agora. Quando a diretoria faz a troca, ela também terceiriza de novo a responsabilidade. E aí ela mantém esse afastamento. Então agora a situação do José Boto ele demitiu, foi lá, falou para os caras que eles têm responsabilidade também, que, né, eles precisam aproveitar a liberdade que o Felipe Luiz estava dando a eles, que na visão da diretoria era excessiva, mas eles não souberam aproveitar, então agora eles também têm que ser responsabilizados, têm que mudar o comportamento deles. Sim. Isso naturalmente cria mais um momento de
discussão mais velada entre Boto e elenco. Que ano passado já teve esse momento, quando o Boto também fez críticas ali veladas a algumas situações de elenco. Sim. No caso clássico do Pedro, né? Sim. Então, gente, assim, se isso não parar, e aí qual é a solução? Uma hora ou que tá sendo outra o debatida? Boto vai A saída cair, do cara. para que digamos assim, um pleito dos jogadores seja atendido. Porque se eles perderam o Felipe, que eles eram totalmente fechados, e vem um treinador bom, que vai, nessa relação, ter mais responsabilidade pela gestão do grupo, esse cara que não fez isso tão bem, que é o José Boto, que era o diretor, então ele, em tese, precisaria sair. Né? Então isso está sendo discutido. Só que o Boto, quando chegou, não foi dada a ele a responsabilidade de ser esse cara, de cobrar jogador. Ele faz negociação, ele entende o cenário ali Scouting, né? do que está acontecendo, debate isso com o presidente e eles tomam uma decisão. O Flamengo não tem hoje um cara de campo para fazer esse trabalho e entende que é o técnico que tem que fazer esse trabalho de gestão de grupo, O não trabalho só de treinamento. que era tão criticado que o Juan fazia. Que o Juan fazia, que o Luxemburgo lá atrás falava que ele era o head coach ali, que o Jesus fez. Tem caras que têm esse perfil que gostam do choque com o atleta. Sim. Tem caras que não gostam tanto. Talvez o Felipe esteja ainda no primeiro momento da carreira dele, entendendo que ele não é esse cara. Pode ser que ele mude, reveja isso em algum momento, né? Mas nesse momento o entendimento da diretoria é que não era o perfil ideal para continuar o Flamengo buscando título lá em cima. Sim. E aí trocou. O Boto estava alinhado com o BAP, até onde eu sei, e aí vou trazer aqui a informação de agora, 2h40. Já eles se reuniram hoje. O BAP teve com o Boto no dia que chegou lá o Leonardo Jardim no CT. Eles vêm conversando e ainda não foi comunicado ao Boto sobre a saída dele. Não tem ainda uma definição nesse momento comunicada ao Boto sobre a saída dele. No Ninho do Urubu já se sabe que vem da Gávea, das vozes no entorno do BAP, esse pedido. O BAP já teria iniciado essa busca, ou seja, indicado que essa saída vai acontecer, mas não executou. E diferente da relação BAP-Felipe Luiz, que até a gente sabe que existia, mas era um pouquinho mais desgastada, o Boto e o BAP são ali unha e carne no Flamengo desde o ano passado. O Boto e o BAP são unha e carne? São unha e carne, porque o que acontece no dia a dia do Flamengo, o Boto leva pro BAP. E a visão do BAP sobre as coisas do futebol, ele leva pro Boto. Então, ter essa ruptura agora levaria à chegada de um profissional que o BAP também precisaria ter como da sua confiança. Sim. Porque o que o BAP faz? Ele mantém o Felipe, mas ele traz o diretor. Então o cara que manda ali é o cara da confiança dele. Ele mesmo não faz esse papel. Ele não é o presidente que vai lá, fala com os jogadores, tá lá no dia a dia. Ele vai raramente. Então, vir um outro profissional agora, teria que ser um outro profissional da confiança do BAP. O nome do Gaspar é bem avaliado nesse sentido. É um cara que já tem diálogos com o BAP de outros momentos recentes. E o nome do Fábio Luciano também apareceu como opção. Para ser o cara mais de campo, não é o cara mais manager, né? Só que na visão do Leonardo Jardim, não precisa desse cara de campo, porque ele é o cara de campo. Ele não gosta de um gerente ali interferindo nesse choque dele com os jogadores. Então, no cenário atual, o debate então, o Boto não tem mais clima com os jogadores, precisa colocar outro, mas o BAP precisa colocar alguém da confiança dele, que faça o trabalho que o Boto vinha fazendo, porque a saída do Felipe só se dá porque o Boto e o BAP se entenderam nesse lugar, né? O BAP queria, o Boto entendeu que realmente, pelo que estava acontecendo no dia a dia, era uma coisa que poderia ser um caminho, e ele resiste num primeiro momento, continua abraçado com o Felipe, e logo em seguida, depois desse começo de temporada ruim, solta a mão do Felipe. Isso de fato aconteceu. A chegada de um novo diretor poderia apaziguar o clima ali com os jogadores. Mas quem é que é o cara que viria agora para, digamos, ter essa linha de cobrança, mas ter também entrada junto aos jogadores? Seria um cara mais boleiro? E aí o técnico fazendo esse trabalho de campo ali, de gestão do grupo. Isso ia se confundir um pouco. Então isso tudo está em debate agora. É o que está acontecendo. O que a gente sabe é que
existe uma demissão do Boto meio que de fora para dentro, né? Então, assim, se falou lá do Felipe, como foi, a forma que foi, na madrugada, que o Jardim já estava fechado antes, o Boto tá acontecendo a mesma coisa, tá? A gente tá Mas vendo o Boto aí... tá ciente, segundo o que você falou, o Boto tá ciente de tudo, pô. O Boto tá ciente de tudo, o BAP tá ciente de tudo. O Felipe não tava. O Felipe não tava. Tem essa diferença. Assim. A fritura tá acontecendo de uma forma mais clara com o Boto, né? Inclusive... Que foi a covardia que fizeram com o Felipe Luiz. Do jeito que fizeram. Não respeitaram o Felipe Luiz, é a verdade. Não respeitaram a história dele dentro do Flamengo como jogador e como técnico. Não respeitaram. Foi uma vergonha a forma que fizeram. Foi amadorismo puro. Inclusive teve uma conversa do BAP lá no Ninho do Urubu, em que o BAP indicou e leu esse cenário até de imprensa, que o BAP é um cara de mídia, né? Então houve essa leitura de cenário do que está acontecendo, o que está saindo, né? Eu também já publiquei isso. Há uma noção do BAP e do Boto de que essa fritura está vindo também dos atletas, né? Que estavam revoltados com a saída do Felipe, ainda mais da forma que foi. E aí aproveitaram para destilar aí coisas negativas sobre o Boto. Sim. Mais uma vez, né? Ano passado já teve. E esse ano ganha um novo capítulo dessa crise, Boto jogadores. Espero que esses jogadores não façam essa pirracinha amanhã na hora do jogo. Demitiram o meu técnico Felipe Luiz de um modo covarde, então vou entrar de corpo mole contra o Fluminense. Espero que isso não aconteça, tá, nação? Vejo que com a política entrando em cena, e o que eu entendi pelas últimas informações que eu tive, é que já tem um lado político entrando em cena, o BAP pode ser, digamos assim, convencido a encontrar outro cara para ele ter confiança no futebol, porque não dá, ainda mais no Flamengo, para você ter um diretor que é odiado pelo grupo. Você vai tirar o grupo todo? Sim. Você vai demitir meia dúzia de jogadores? Não dá. Então, a única solução que eu veria para isso, é aqui que eu tinha trazido para você. Opa! E aí não é informação, é uma leitura de Flamengo mesmo que eu tive. O BAP tem o Zico como embaixador. Talvez o único cara com tamanho capaz de chegar lá no Ninho do Urubu e falar, gente, olha só, vamos todo mundo pensar no Flamengo e tentar gerar uma aproximação do elenco com o BAP e com o Boto, ou até se o Boto sair e já vier um outro diretor. O BAP, se ele botar só outro diretor, mas ele continuar o mesmo modus operandi, a coisa daqui a pouco vai, se a bola não entrar, vai vir à tona uma nova crise, diretoria, jogadores. Então talvez um cara do tamanho do Zico, Deus Zico, parabéns, aliás, pelo aniversário. Eu acho que o Zico também, não aceita, não. Timing perfeito. Poderia chegar ali e falar, olha só, mas para isso o BAP tem que ter baixar essa bola dele, ter essa humildade, de entender que ele precisa, o ambiente está conflagrado desde o ano passado, os títulos amenizaram isso, mas ele precisa entrar no ninho e dialogar como presidente com os caras. Porque quando você vê ali a decisão que ele toma, eu já ouvi de várias pessoas no ninho que eles tinham uma razão, que o Felipe estava num tom ali um pouco mais de soberba, zona de conforto, os jogadores também. Então, assim, eu tenho de fonte dentro do Flamengo a informação de que havia motivo para a saída, que havia motivo para o questionamento, né? Mas talvez isso não pudesse ser alinhado de uma forma para que você preservasse o Felipe, melhorasse o desempenho e melhorasse o que não está dando certo. Então falta no Flamengo hoje, e aí assim, claro que a gente vai falar que a gente defende o profissionalismo, mas muitas vezes uma figura que não é um profissional e que conhece o clube, ele tem essa capacidade, né, de chegar ali, entender o lado do atleta, entender o lado do clube e fazer esse meio de campo. Hoje o Flamengo não tem essa figura. É um ambiente realmente uma coisa partida entre elenco e diretoria. Isso precisa ou você separa e de fato dá ao treinador o poder, e aí se os jogadores forem ficar insatisfeitos vai ser só com o treinador. Só que para isso em algum momento você vai precisar desses caras. Não adianta ficar, vou usar o termo fla-flu, entendeu? Não adianta ficar essa disputa
Porque quem vai perder é o clube. Então, assim, passando da informação para essa leitura de cenário, eu acho que o BAP, ele tá sendo... ele pode ter os motivos dele, mas ele tá sendo, no mínimo, ingênuo de achar que ele vai fazer o que ele quer porque ele tem a caneta, e aquilo ali é um videogame que vai funcionar como ele sempre foi. Não é assim, é relação humana. Né? Então, eu acho que a partir de agora, saindo o Boto ou não saindo o Boto, ou o Flamengo joga esse jogo com o Fluminense e aí, perdendo ou ganhando, tenta pacificar esse ambiente de diretoria com jogadores, ou o risco que o BAP vê e via na manutenção do Felipe Luiz vai ser um risco permanente ao longo de toda a temporada, e enquanto essa diretoria estiver aí. Sim. Porque vai começar a aparecer politicamente um fogo amigo para desqualificar esse modus operandi, né? E daqui a pouco a gente vai ver decisões tomadas não por questões profissionais, e sim por questões políticas, que no Flamengo também acontece muito. Acontece muito. Então, nação, se daí foi o real motivo da demissão do técnico Felipe Luiz, revelada pelo Diogo, vou estar deixando o link do canal Podcast Baba aqui na descrição do vídeo. Se você assistiu até o final, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha. Se já é inscrito, muito obrigado. E comenta aí o que você achou aí do vídeo, da decisão da diretoria, se o Felipe Luiz foi fritado dentro do Flamengo, sim ou não. Deixa sua opinião nos comentários. Muito obrigado por assistir até o final. Nação, tamo junto, pra cima. Isso aqui é Flamengo.